Este humilde confessionário digital, onde a gente tenta entender o Brasil com uma Bíblia numa mão, a conta de luz na outra e a sensação constante de que o disjuntor moral da nação já caiu faz tempo. Obrigado a você que voltou, mesmo depois do último apagão. Elétrico, mental ou espiritual. Porque aqui a luz pode até piscar, mas a ironia nunca falta. Hoje, o assunto é luminoso, literalmente. Vamos falar da Enel, da concessão de energia em São Paulo e desse suspense digno de novela mexicana. A empresa pode ou não pode perder a concessão. Apertem os cintos, acendam as velas e confiram se o gerador está funcionando. Desenvolvimento. Imagine a cena. Domingo à noite. O brasileiro médio resolve assistir a um filme, aquecer um resto de feijão e refletir sobre a própria insignificância existencial. De repente, a luz apaga. Silêncio. O ventilador morre com um último suspiro. O Wi-Fi entra em coma. E naquele escuro súbito, o cidadão redescobre duas coisas esquecidas: a própria família e a ausência total de planejamento do Estado moderno. É nesse momento que surge o nome sagrado, quase bíblico, Enel. Não como Javé, que cria a luz com uma palavra, mas como o faraó do Êxodo, que parece gostar de ver o povo tropeçando no escuro. E não se trata de poesia exagerada. Os jornais estão aí, com aquela sobriedade típica de quem já perdeu a paciência. Apagões prolongados, demora no restabelecimento, desculpas técnicas, notas oficiais escritas em um dialeto corporativo que parece ter sido inventado para não dizer absolutamente nada. A situação chegou a tal ponto que autoridades municipais, estaduais e federais passaram a falar em algo que até pouco tempo parecia heresia regulatória: cassar a concessão da empresa. A palavra técnica é bonita, quase elegante, caducidade. Mas, no português claro do povo, significa mais ou menos o seguinte: ou você cumpre o contrato, ou vai arrumar as malas. Aqui entra a primeira ironia nacional. O Brasil é um país onde quase nada funciona como deveria. Mas quando a luz falta, a paciência acaba em questão de horas. Talvez porque sem energia não há rede social. E sem rede social, o brasileiro precisa pensar. E pensar dói. Os jornais relatam que a Agência Nacional de Energia Elétrica avalia critérios técnicos, indicadores de qualidade, histórico de falhas e reincidências. Tudo muito racional, muito iluminista, como se estivéssemos na França pré-revolução, acreditando que planilhas e relatórios são capazes de domar a natureza humana. Burke já alertava que sociedades não são máquinas, mas seguimos fingindo que são. Enquanto isso, a Enel se defende. Diz que os eventos climáticos foram extremos, que o vento foi demais, que a chuva exagerou, que a árvore caiu no lugar errado. A natureza, essa conservadora incurável, insiste em desobedecer os PowerPoints corporativos. Chesterton diria que o problema do mundo moderno é que ele se surpreende com o óbvio. Ventos derrubam fios. Chuvas causam estragos. E contratos existem para prever exatamente isso. No Antigo Testamento, há uma passagem curiosa em Eclesiastes: nada há de novo debaixo do sol. O brasileiro lê isso e completa mentalmente, especialmente quando se trata de serviço público concedido. Muda o nome da empresa, muda o logotipo, muda o discurso. Mas o escuro continua o mesmo. O mais interessante é observar o debate moral por trás da discussão técnica. Alguns dizem que cassar a concessão seria um ato político. Outros afirmam que mantê-la é um ato de covardia institucional. No meio disso, o consumidor, esse personagem sempre esquecido, continua comprando vela, lanterna e paciência no crediário. Roger Scruton falava muito sobre responsabilidade e pertencimento. Uma empresa que presta serviço essencial não vende apenas energia, vende previsibilidade, confiança e continuidade civilizatória. Luz elétrica não é luxo, é o alicerce invisível da vida moderna. Sem ela, voltamos rapidamente ao estado de natureza, com a diferença de que agora temos geladeira cheia estragando. E há também o aspecto quase metafísico do apagão. A luz, na tradição bíblica, é símbolo da verdade. No Evangelho de João, Cristo afirma ser a luz do mundo. Quando a luz falta, não é só o poste que apaga.
apaga-se também a ilusão de que estamos no controle. Talvez seja por isso que o brasileiro se revolte tanto. O apagão revela a fragilidade de toda a nossa arquitetura social. Os jornais internacionais entraram na história. Agências estrangeiras passaram a noticiar que o Brasil considera romper o contrato com a multinacional italiana. Lá fora, isso soa como instabilidade institucional. Aqui dentro soa como esperança. É o velho dilema. O que é pior, a insegurança jurídica ou a certeza da incompetência? E ainda há a questão da indenização. Especialistas explicam que, caso a concessão seja cassada, a empresa pode pleitear compensações bilionárias. O cidadão comum ouve isso e ri para não chorar. Paga caro pela luz que não vem, sofre no escuro e ainda pode acabar pagando a conta da rescisão. Dostoiévski entenderia perfeitamente esse sentimento. O sofrimento humano sempre vem com juros. A crônica brasileira, desde Machado de Assis, já sabia que o problema não é apenas técnico, mas moral. O contrato social aqui costuma ser uma espécie de acordo informal onde ninguém cumpre totalmente sua parte. Mas todos exigem direitos como se fossem cláusulas pétreas. A empresa culpa o clima, o governo culpa da empresa, a agência culpa os indicadores e o povo culpa Deus, que provavelmente está ocupado resolvendo problemas mais urgentes. Olavo de Carvalho costumava dizer que o Brasil sofre menos de falta de inteligência e mais de falta de caráter institucional. O caso da Enel ilustra isso com precisão quase didática. Não se trata apenas de fios, postes e transformadores, mas de uma cultura que tolera a mediocridade, desde que ela venha acompanhada de discursos técnicos e promessas futuras. Enquanto isso, o cidadão aprende teologia prática no escuro. Aprende que o maná não cai do céu em forma de energia elétrica. Aprende que confiar cegamente em estruturas impessoais é uma forma moderna de idolatria. E aprende, sobretudo, que sem vigilância constante, toda concessão vira concessão demais. Conclusão. E assim chegamos ao fim dessa crônica iluminada pela ironia e pela falta de luz. A moral da história é simples, embora desconfortável. Quando os serviços essenciais falham repetidamente, o problema deixa de ser técnico e passa a ser moral. Não se trata apenas de quem perde a concessão, mas de quem perdeu o senso de responsabilidade muito antes disso. A pergunta que fica, e que eu deixo para você nos comentários, é direta e incômoda. Até que ponto nós normalizamos o apagão? Não só o elétrico, e lembre-se, no Brasil, a conta de luz sempre chega. A pergunta é se algum dia a responsabilidade chega junto. A pergunta é se algum dia a responsabilidade chega junto.